Recebam a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. É um prazer poder estar aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus. Pastor Marcos Galdino Júnior, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer também ao pastor Zezé, todo o apoio que tem nos dado e as orientações. Essa noite eu quero ministrar a palavra de Deus bem simples, mas com muito conhecimento, porque conhecimento é poder. Conhecimento é libertação. E a Bíblia diz que por falta de conhecimento, o povo perece. O povo é destruído. Nós somos uma igreja de poder, mas o poder tem que andar junto com o conhecimento. Eu cresci ouvindo falar sobre o poder do sangue de Jesus. A harpa está cheia de hinos maravilhosos sobre o poder do sangue de Jesus. Mas eu nunca soube o porquê o sangue de Jesus tinha poder. O que deu poder ao sangue dele? Qual a diferença do poder do sangue de Jesus, ou o poder do sangue de Jesus, a diferença do sangue de Jesus para o sangue de Maria, para o sangue de Moisés, para o meu sangue? Ao começar a estudar sobre o sangue de Jesus, até hoje, pela graça de Deus, eu descobri 28 benefícios para mim e para você. Mas eu não terminei o estudo, eu acredito que tenha mais de 100 benefícios que o Senhor Jesus já nos deu. Há coisas que precisamos conquistar. Deus chamou Josué e disse para ele: eu te entreguei Jericó nas tuas mãos, mas ele não tinha entrado em Jericó ainda. Tem bênçãos que Deus já liberou, já é sua, você tem que se posicionar e tomar posse. Mas tem coisa que já é seu. E os benefícios do sangue do Senhor Jesus são nossos, é da igreja. Nós só temos que conhecer e tomar posse. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12, se puder colocar por gentileza. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amém. Deixa eu abrir. Todos acharam? A Bíblia diz: como que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecaram. Antes de falar sobre o sangue de Jesus, deixa eu lhe ensinar algo poderoso. Porque isso que eu quero falar antes de falar sobre o sangue de Jesus. O diabo tem destruído muitos ministérios, muitos obreiros excelentes, que poderiam ter um grande ministério no futuro, mas que não conheceram esse princípio. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, mas quem comeu do fruto primeiro foi uma mulher. A Bíblia diz, Deus disse: o dia que comeres desse fruto, certamente morrereis. É Gênesis 3, 6 e 8, até o 8. Quando Eva comeu o fruto, ninguém teve os olhos abertos para o entendimento. E a Bíblia diz que ela pega o fruto e leva até Adão, e na hora que o Adão come, os olhos de ambos foram. Então por que ela comeu e não aconteceu nada? Porque Deus tinha dado a autoridade desse mundo a Adão, não a Eva. Nós temos que, para se dar bem na vida, respeitar autoridades que Deus constituiu, autoridades espirituais. Eu nunca quis abrir uma igreja. Eu sou um evangelista. Eu sei o meu lugar para o que Deus me chamou. Quantas pessoas eu vi usadas por Deus em um ministério, que foram lá, foram bem abençoadas nas igrejas, mas Deus não deu governo. Ele é um dom do ministério. Ele vai, abre igreja e diz: o que eu faço aqui, eu faço ali, e fica com 20 pessoas a vida inteira.
Aprenda a respeitar e a discernir a autoridade. Como que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, para que nós possamos compreender e aprender e usufruir dos benefícios do sangue de Jesus, nós precisamos entender como um sangue é formado. Como um sangue é formado. Durante 21 dias, se forma na mulher, no seu útero, tirado ferro, é tirado toda a essência do seu corpo, para que as paredes uterinas fiquem cheias. Para quê? Eu acho que o microfone. Para que uma semente masculina, um óvulo, e se fecunde um embrião. Ouça. E quando se fecunda, dá origem a um sangue. Quando Adão pecou, o DNA de Adão, o genoma de Adão, ficou contaminado pelo pecado. E Adão morreu espiritualmente e transmitiu através da semente masculina o pecado para os seus filhos. Por isso que a Bíblia diz, como que pelo um homem, quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente e produziu a sua semente toda a humanidade, assim, pronto. Toda a humanidade, o pecado. Todo ser humano, toda pessoa que tem um pai é pecador. Mas não é por escolha. Qual foi o dia que você escolheu a falar assim, hoje eu vou me tornar pecador? Já nasceu. Abraão, pecador. Moisés, pecador. Davi, pecador. A Bíblia diz no Salmo 51, verso 5, porque de uma forma tão maravilhosa e em pecado me concebeu minha mãe. Maria, pecadora. Eu tenho ido ao Nordeste, Deus tem me levado, e já encontrei muitas perseguições, e até tentaram me matar em uma cidade na Bahia por causa dessa mensagem. Porque são seres humanos. E nós vamos ver nessa noite o benefício que o sangue de Jesus fez para mim, para você, fez para eles no passado, que foi nos santificar. Mas só uma pessoa, a Bíblia diz que é santa e pisou neste mundo, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Então uma semente masculina se encontra com um óvulo. Agora deixa eu dizer uma coisa, Deus é espírito. Diz a Bíblia em João 4, 23 e 24 que Deus é espírito. Espírito não tem sangue, espírito não tem semente masculina. Então Deus não pode ter filho? Faz uma gentileza para mim, meu irmão. Coloca João 1,14. Deus criou um óvulo no ventre de Maria, porque não podia pegar do sangue dela, porque era contaminado pelo pecado, porque Maria era um ser humano. Maria não desceu do céu. Maria era uma mulher maravilhosa, uma serva de Deus, porém Maria não era santa, e nenhum ser humano que nasceu de homem é santo, ele é santificado pelo sangue de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória. Olhe para mim. Deus pegou a palavra que ele disse, haja luz.
A palavra que ele escreveu, por isso que Jesus é chamado de a palavra que estava no rolo do livro, a palavra que você tem aí nas tuas mãos. Ele pegou este livro, a palavra dele, e colocou dentro de um óvulo que ele criou no ventre de Maria. E assim como uma coisa insignificante, que é a semente masculina, que faz a perfeição do ser humano, tem a capacidade de criar um olho, tem a capacidade de criar a pele, a palavra de Deus gerou um corpo dentro do ventre de Maria, a qual este corpo era santo, e o seu sangue poderoso para ser o sacrifício pelos nossos pecados e destruir a obra do diabo. O sangue de Jesus é poderoso, porque não tem contaminação com o pecado. Deixa eu lhe falar algo sobre o corpo. Quem estava dentro do corpo nunca morreu. Quem morreu foi o corpo. Que isso, missionário? Está escrito na Bíblia. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo os nossos pecados sobre o seu corpo. Tem grandes homens de Deus do passado que falaram heresias, dizendo que Jesus morreu espiritualmente na cruz do Calvário. Quem morreu no Calvário foi o corpo do sacrifício, que era santo. Jesus nasceu em carne, mas não era uma carne como a minha e a sua, contaminada pelo pecado. A alma de Jesus, o corpo de Jesus e o Espírito, que é Deus, é a vida eterna, eram totalmente santos. E nós vamos ver o que isso traz benefício para nós essa noite. E eu posso dizer, coitado do diabo, porque é muito benefício para mim e para você. O corpo de Jesus era santo, ele todo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 24, que os demônios, ao verem Jesus, gritaram: vieste nos destruir antes do tempo? Bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Nunca falaram isso para Maria. Não estou falando contra a crença de ninguém, eu estou falando a verdade. A verdade é poder. Eu tenho ido ao Nordeste, essa mensagem tem me trazido perseguição, mas eu não vou deixar de pregar a verdade. A primeira coisa, o primeiro benefício que nós temos com o sangue de Jesus, que é a única coisa que existe que pode perdoar pecado. As religiões, muitos filhos de Deus têm feito rituais para ser perdoado. Tem pessoas que fazem promessa: meu Deus, eu errei hoje, eu errei ontem, eu lhe peço em nome de Jesus, se o Senhor me perdoar, eu vou evangelizar. Eu já vi pessoas orando assim. Há um motivo que Ele nos perdoa: é o derramamento e o pagamento que Jesus realizou em nosso nome. Você é perdoado porque Ele pagou o preço, derramando a única coisa que fala perante Deus entre eu e você. Chama-se o sangue de Jesus. Na década de 90, um evangelista canadense veio ao Brasil. O nome dele era Roy Drummond. E eu adquiri algum material do ministério dele. E ele contou um testemunho que eu nunca esquecerei. Roy Drummond disse que foi pregar em Manaus, e quando acabou, uma mulher, ou essa mulher disse para ele: será que há salvação para mim? Ele disse: por quê? Ele falava inglês com o intérprete, não compreendia bem o que ela dizia. O intérprete passava para ele, e ela disse: eu tinha 3 filhos. Eu estava grávida de 2 meses e eu matei o meu filho. Eu tinha um filho de 3 anos, eu estrangulei, eu matei. E eu tinha um filho de 8 anos, e eu empurrei ele da laje. Ele caiu, bateu a cabeça, a polícia fez a perícia, tudo, e não constou nada. Eu fui absolvida, não deu nada o processo. Há esperança para mim. E Roy Drummond disse que sentiu nojo daquela mulher, sentiu
repugnância por ela, e ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou virar as minhas costas e vou dar as costas a essa mulher de resposta, porque essa mulher merece o inferno, essa mulher merece ficar perdida. Ela matou 3 crianças inocentes. E quando ele foi se virar para dar as costas para ela, o Espírito Santo disse: não faça isso, porque se você fizer, nunca mais pegue a sua Bíblia e suba em um púlpito para pregar, porque há perdão para ela. Há um sangue derramado, e não é um sangue de bode. Não são as minhas obras nem a sua. Isso é a religião evangélica. O que fala perante Deus entre eu e você é um sangue maravilhoso, o sangue poderoso de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 12 e 13, que os sangues as cinzas de uma novilha e o sangue de bodes aspergido purificava a consciência de obras mortas do povo do Velho Testamento. O diabo não conseguia acusar eles. Hoje, e aquilo era um símbolo. Hoje nós temos o sangue de Jesus sobre nós, e tem pessoa que o diabo acusa ele de pecado que ele fez há 50 anos atrás. Tem pessoas que têm medo do diabo, tem pessoas que não se sentem dignas para receber as bênçãos de Deus, tem pessoas que não conseguem se posicionar, porque o diabo fica acusando você que você não ora o suficiente, que você não é 100% fiel, fica acusado, enquanto temos o sangue bendito de Jesus, que limpa as nossas consciências das obras mortas e aniquila, faz o pecado desaparecer. No Velho Testamento o pecado não fugia de lá. Imagine que essa parede limpa, eu jogue uma tinta preta nela, e você pega um pano da mesma cor e põe por cima, mas está lá a sujeira. Isso é o Velho Testamento. Nunca purificou o pecado. O sangue de Jesus é o contrário. Eu jogo a tinta preta lá e você passa um produto que desaparece. Quem passa olha e fala: mas aqui jogou alguma coisa? Não, não jogou nada. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Deixa de existir. Ele fez uma promessa, está em Hebreus 8, a partir do verso 12 e 13: dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas eu vejo pessoas que não conseguem ser curadas, porque o diabo acusa. Eu vejo pessoas que não conseguem, tem até medo do diabo, porque o diabo acusa. Quando o diabo vem me acusar, eu faço como Lutero fez. Eu digo: vem aqui, diabo, quais são os pecados que você falou que eu cometi? Tem muito mais, a lista é muito maior do que você está pensando. Só que embaixo dele você coloca aí que o sangue de Jesus me perdoa, me purifica de todo pecado. A maior força do diabo é a mentira, o engano e a condenação. É o pior sentimento que ele pode colocar em você. Vai destruir a sua fé. Outra coisa que o sangue de Jesus nos traz é proteção. Estamos vivendo momentos difíceis, e o sangue de Jesus nos protege. Agora, toda promessa bíblica está relacionada ao grau de fé que você tem. Não é porque não funciona para uma pessoa que aquela promessa não vale. É porque às vezes a fé da pessoa não chegou à altura. Os discípulos foram expulsar um demônio, está em Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, e não conseguiram. E Jesus disse assim: meu pai não quer que esse demônio saia. Foi isso? Ele disse: não, a vossa pequena fé. Cadê o menino? E Mateus 17, Jesus dá uma bronca. Ele diz: incrédulos, perverso, até quando eu vou estar com vocês? Vocês vão estar perecendo? Traga meu menino.
Jesus não disse que não queria libertar. Tem coisas que não acontecem na sua vida, não é porque Deus não quer, é porque nós temos que nos preparar um pouco mais, vir para os cultos, ler a Bíblia, orar, jejuar, frequentar, ganhar fé, se preparar para a batalha, porque tem pessoas que têm fé, mas não têm fé que chega. Fé é igual gasolina. Você tem o seu carro, você pode pegar ele e falar: eu tenho gasolina para ir até Santos, mas não tem para ir até a Bahia. Tem pessoa que tem fé para ser curada de um tumor, mas não tem fé para ser curada, o casamento ser curado, a vida financeira. Um homem, em Salvador nós fizemos uma campanha evangelística, na Concha Acústica de Lauro de Freitas. Ele era cego e paralítico há 3 anos, eu tenho os vídeos. Ele levantou da cadeira de roda, andou, mas não voltou enxergando. Deus não faz isso. Você já fez, já orou pelos paralíticos? Eu sei o que eu estou falando. É fé, não é Deus que não quer curar. Ele pagou o preço para curar todas as pessoas, quando Ele colocou sobre Jesus as nossas doenças, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós precisamos de fé. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11: eles o venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue. O sangue de Jesus garante a vitória contra o diabo. Agora deixa eu dizer algo. Existem algumas mensagens hoje no mundo de que o crente não terá problemas, que somos mais que todos teremos problemas. Isso não é verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu terei problema, você terá problema. Jesus não prometeu a isenção de problemas, Jesus prometeu a vitória sobre os problemas. É diferente. No ano de 2018, eu passei a pior prova da minha vida. E olha que eu já tive problemas. Tem aqui os meus filhos que possam falar isso, Deus por testemunha. A minha esposa começou com uma dor no braço. Em casa nós temos uma regra: ninguém em casa pode fazer nada. Não pode se ligar o celular, não pode assistir a televisão, não pode fazer nada sem antes ter orado 1 hora por dia e lido 4 capítulos da Bíblia. Meus filhos foram criados assim a vida inteira. Ficou doente, vá orar. Não foi curado, venha que eu oro por você. Primeiro vai exercitar a sua fé. Se sua fé não alcançar, volte para mim, vamos orar juntos. É assim a minha casa. E ela me disse: eu estou com uma dor no braço. Eu disse: você já orou? Mulher trabalha muito, faz muito exercício, muita coisa, passa roupa, comida. Ela disse: já orei. Eu orei por ela uma vez, nada aconteceu. Orei por ela a segunda vez, nada aconteceu. Eu disse: vamos ao médico. Em casa, cada um tem a sua fé. Eu não vou primeiro ao médico, primeiro eu vou a Deus. E essa dor aumentou. Os médicos passaram remédios para tirar a dor, relaxante muscular, passou para as pernas. E 1 mês depois, ela não andava mais. 1 mês depois, ela não falava mais. 1 mês depois, ela não movia um dedo. Saiu os meus filhos que podem falar, e Deus como minha testemunha. Os médicos fazendo todo tipo de exame, e disse: não sabemos o que ela tem. A minha filha pegava uma colher, ela está aí, colocava água e levava à boca da minha mulher. A única coisa que a minha mulher podia fazer eram as lágrimas que escorriam. Minha filha cuidou dela em todos os sentidos, nas higienes pessoais, tudo. Eu chamei os meus filhos e eu disse: nós vamos vencer. Eu gostaria, por gentileza, coloque para mim 1 Pedro, capítulo 5, versos 7 e 8. Porque o sangue de Jesus nos garante vitória. Havia um hino antigo, quando me converti, hoje não se canta mais. Seu sangue garante a vitória, Jesus. Conhece? Isso é antigo, né? 1 Pedro 5, 7. Vê o 8 e o 9, por gentileza. Isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando todo mundo a quem
possa tragar. O 9, por favor, o 10, por favor. O 9. A qual faz o quê? Resistir firmes na fé. Aqui está a sua vitória. Muitas pessoas são derrotadas porque o problema vai vir para mim e para você. Eu não vim aqui pregar algo, você não terá problemas, você está protegido com o sangue de Jesus, você não precisa tomar medidas preventivas, você não precisa fazer isso, não. Eu vim pregar que o sangue de Jesus pode te proteger de qualquer coisa, o sangue de Jesus fala por nós, mas eu venho lhe dizer que se você não fizer aquilo, não ficar firme na fé, nenhuma promessa vai valer na sua vida. Aquele rapaz recebeu a bênção porque ele ficou firme na fé. Tem pessoas que passam problema, faz a quinta do sobrenatural, não vem um dia, eu não posso sair, eu não vou. O culto de domingo ele não pode, ele não está firme na fé, ele não está se firmando, ele está vacilando na hora que o diabo o ataca. Eu chamei os meus filhos, eu tenho 5 filhos, mas tenho 4 que moram comigo, uma menina já tem 26 anos, já tem a vida dela, e os solteiros eu chamei e disse: sua mãe vai morrer. Eles começaram a chorar e disse: que é isso, pai? Eu disse: se eu e você deixarmos, porque esse livro prometeu que se eu buscar a Deus, Ele vai se manifestar. Minha mulher não mandava. As pessoas da igreja perguntavam: cadê a tua mulher? Cadê a pastora? Onde ela está? Eu dizia: está bem. Nunca falei para ninguém o que estava acontecendo com a minha mulher. Com todo o respeito, cada um tem sua fé. Eu não peço oração, eu oro. Eu fui pregar um dia numa igreja, o pastor me colocou dentro do carro quando me pegou dentro de casa. Primeira coisa que ele disse: o senhor ora pela minha família? O senhor pode orar pelo meu filho? Minha filha está perdida. Eu falei: amém. Cheguei na igreja dele, preguei. Quando voltei, ele disse: o senhor me faz um favor? O senhor ora pela minha família? O senhor faz isso? Ao segundo dia, foram 2 dias na igreja dele, ele falou a mesma coisa. Quando voltou para casa, eu disse: deixa eu dar um recado para o senhor de Deus. Ele disse: o quê? Eu não vou orar para o senhor, porque se o senhor não está preocupado em gastar tempo com a tua filha que está perdida, eu não vou deixar de orar para a minha família, para orar pela tua. Vá você orar, vá você se posicionar, vem você para a igreja, se posiciona. Resistir firme na... Eu chamei meus filhos e disse: a partir de amanhã eu oro 12 horas por dia para tua mãe. Eu parei de orar, vocês entram uma. Vamos fazer 16 horas de oração. Eu vou comer de 3 em 3 dias, mas ela vai levantar dessa cama. Durante 3 meses. Se nós não tivéssemos feito aquilo, eu acredito, eu teria perdido a mulher da minha vida. Um dos maiores presentes que Deus já me deu. Nós nos posicionamos firmes na fé. O dia que minha mulher conseguiu sentar e cantou um hino, toda a minha casa chorou. Ela não aguentava andar, um segurava pelo braço, outro por outro. A gente levantava a perna dela e dava um passo. E nós declarávamos: ela está curada pelas pisaduras de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus sobre ela, o sangue comprado, derramado na cruz, o sangue que fala pela vida dela, o sangue que liquida o pecado, o sangue que o diabo não aguenta. Eu aplico o sangue de Jesus. Ela começou a ficar melhor. Nós colocávamos ela no carro e toda madrugada nós íamos para uma igreja no centro que fica aberto orando, e nós orávamos 4 ou 5 horas, eu e os meus filhos. Eu quero a minha mulher curada em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Aí deixa eu lhe contar um testemunho, deixa eu correr, para você ver o poder do sangue de Jesus e o seu Deus, porque o diabo pode vir com um monte de coisa, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deixa eu lhe dizer algo sobre isso. Eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas, e até mesmo pastores, exaltando o poder do diabo. Numa dessas noites, dessas madrugadas que nós fomos orar nesse lugar, não porque lá tinha poder. Faz muitos anos que eu não vou no monte, porque eu tenho uma vida de oração. Mas se precisar eu vou, porque é muito melhor você ir para o monte orar. É muito melhor. Você tem que mandar teus filhos para a vigília quando voltar, porque tem pai que às vezes fica assim: não, meu filho vai sair essa hora, meu filho vai para a vigília, meu filho vai estar onde? Vai estar onde? No mundo. Aqui não tem isso. Nós íamos para lá porque se nós já tínhamos orado o dia inteiro, nós íamos dormir.
Então nós íamos para aquela igreja que ficava aberta e orava. E um dia eu fui ao banheiro daquela igreja. Eu vi um homem, ele está na internet. Eu não vou citar o nome dele para não ter problema de processo. Horrível. Olhar de morte. Todo vestido de preto. Vestido de preto não tem problema, mas como ele estava, e como aquela igreja fica num lugar muito pobre, eu pensei que era um dos mendigos que estava usando o banheiro. Mas o olhar dele me chamou a atenção. E eu disse, paz do Senhor. Ele disse, eu não pertenço à igreja. Eu disse, você está usando só o banheiro, toalete? Ele disse, não, eu sou sacerdote da igreja satânica do Brasil. Eu disse, você vem na igreja? Ele disse, eu venho aqui para ver o mundo espiritual. Se você quiser me procura, eu te dou o nome dele, você vai ver na internet. Eu estive com ele assim. Eu disse, você é o quê? Ele disse, sacerdote da igreja do inferno. Sou satanista. Não é um bandista, é satanista. Ele levantou as suas costas e tinha um Baphomet tatuado nas suas costas inteiras. Eu disse, você vem na igreja? Ele disse, para ver o mundo do espírito, quando manifesta os espíritos inferiores, porque eu só lido com guardiões. Todo demônio que manifesta é fraco. Pode ser o que for, é fraco. É a linhagem mais fraca. Ele disse, eu só lido com guardiões. E eu venho aqui para ver no mundo espiritual. Vocês mexem muito com esses espíritos inferiores. E eu disse para ele, como que um camarada pode ser servo de um ser mais fraco? Ele disse, quem lhe disse isso? Eu disse, eu lhe provo. Nós começamos a conversar. Ele disse, Satã não é o mais fraco. E tem outra coisa, fique alerta, porque a mensagem dos satanistas é que Deus é um tirano. Por causa de uma má interpretação de que Deus é soberano, e Deus é. Porém Deus criou leis. Deus é soberano. Aí tem pessoas que falam assim, tudo que acontece na minha vida é a permissão de Deus. Se eu pegar um revólver e botar na boca e atirar, também será a permissão de Deus. Deus criou leis. E o próprio Jesus respeitou. O diabo chamou Jesus e disse, pula daqui para... Ele disse, de jeito nenhum, tem uma lei da gravidade aqui. Se eu cair eu vou me arrebentar. Ele disse, dá ordem aos teus anjos. Não tento Deus. Se Jesus não fez dessa maneira, tem pessoas que fazem, pastor Galdino. Eles falam que Deus é um tirano e que Satanás se revoltou contra a tirania de Deus. Está cheio de jovens aderindo ao satanismo. E aquele homem começou a falar do poder do diabo, que ele já tinha destruído a vida de vários crentes. E eu me irritei com ele, eu disse, então peraí que eu vou mostrar para você duas diferenças do Deus da Bíblia, que enviou o seu filho e derramou o seu sangue para o seu diabo. Você falou, agora é minha vez. Ele disse, tá bom. Eu disse, a primeira coisa, o teu Deus foi criado. O meu é pré-existente, é autoexistente, é o todo-poderoso, é o Criador. Vamos começar a conversar. Eu quero que Satanás reúna todos os demônios dele e diga assim, ó, haja sol. Ele me olhou com aquele olhão horrível que ele tem. Se quiser lhe dou o nome, tu vai ver. Ele arregalou o olho e disse, cadê o poder dele? Deixa eu lhe falar o poder do seu Deus, para quando você abrir a boca ou pensar que o poder do diabo está equivalente, porque na década de 90 entrou muita heresia no corpo de Cristo, vindo da Colômbia, trazendo uma guerra espiritual inexistente, aonde Deus está batalhando para derrotar o diabo. Isso não existe. Satanás nunca foi problema para Deus. Ele era problema para a humanidade, mas para isso Jesus o derrotou e nos deu poder sobre ele. Ou você acha que Jesus usou o nome dele? Jesus usou o sangue dele para quê? Jesus usa o nome dele, ele fala, Satanás em meu nome sai, doença em meu nome sai. O nome de Jesus pertence à igreja. Ele foi exaltado para dar a mim e a você a autoridade que Jesus tem. Eu disse para ele, vamos lá meu queridão, vamos entrar na batalha. Você sabia que o meu Deus, eu disse para ele, tem um jogo chamado Deixe de Existir? Ele falou, não.
Eu disse, é a coisa mais simples do mundo. Há 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, fora animais, fora os anjos, fora os demônios, as pessoas que morreram foram para o céu, as pessoas que estão no inferno. E o meu Deus simplesmente fala assim, ó: deixe de existir tudo aquilo que eu criei, e desaparece tudo. Aí ele fala, agora volte à existência tudo que eu criei, sem que eles percebam que eu brinquei de desaparecer e aparecer. E ele pode ter feito isso agora. Eu e você vai e volta e ninguém percebe. Eu disse para ele, pede para o diabo fazer isso. Eu disse, vou lhe mostrar a segunda diferença entre o seu Deus e o meu. Há 7 bilhões de pessoas, animais e tudo que pensa. Todo pensamento está na mente de Deus. Ele sabe o pensamento de todo mundo e não fica louco. Se Deus pegar a mente dele e colocar sobre o diabo 30 segundos, ele vai gritar e vai falar, para! Porque a mente de Deus, 7 bilhões de pessoas, fora animais, fora espíritos malignos, fora anjos, esse é o nosso Deus. Eu disse para ele, vamos lá, agora vamos para a Bíblia, vamos deixar as coisas daqui. Eu quero fazer um desafio a você. Eu pego 50 mil reais e nós vamos aqui, ó, fazer uma apostinha. Ô pastor, fazer aposta você vai pegar e vai aquecer uma fornalha a 300 graus centígrados, e você vai pegar 3 discípulos seus e vai pular dentro. Eu quero olhar lá dentro e ver o Satanás rodando junto com vocês lá dentro e não chamuscar nenhum cabelo. Aí você vem comparar o seu Deus com o meu. Eu disse, vamos fazer mais, pega 3 milhões de pessoas, saiu do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças, 3 milhões de pessoas, põe no deserto com nada, e faz seu Deus fazer criar o sapato crescer, a calça crescer, não envelhecer, não ter um doente que não tinha um doente, faz cair pão do céu, faz cair comida, que eu quero ver se o diabo aguenta parada. É hora da igreja se levantar e ver o Deus que ela serve, porque aquele que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Não há comparação entre Deus e o diabo. Não há comparação. Deixa eu correr, já é para mim ter entregue. Mais 5 minutinhos. Põe um versículo para mim, meu querido, por favor. Romanos 5:9. Para esses dias de Covid-19. Romanos 5:9. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que mais tem é profeta na internet. Se você quer ser derrotado, fique ouvindo pregador lá da internet que fala contra dízimo e nunca dirigiu uma igreja. E quando você estiver doente, pede para ele orar por você. O que ele quer é um link. É link que chama? Like. Ele já começa falando assim, ó, não esquece do like, porque o like paga minhas contas. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele. Então se você vê alguém falar que esse negócio é a ira de Deus, então ele vai ter que destruir o sangue, porque quem tem o sangue de Jesus sobre ele, não recebe a ira de Deus na vida dele. Eu fui salvo pela ira. A ira de Deus não cairá enquanto a igreja estiver aqui. Está lá em Apocalipse, quando a igreja for tirada, será derramado 7 taças de ira. Enquanto a igreja estiver aqui, é consequência do que fizeram, é política, é qualquer coisa. Mas sobre os filhos não tem ira. A ira de Deus é sobre os filhos da desobediência. Nós fomos livres pelo sangue de Jesus. Vamos falar de proteção, 5 minutinhos. Nós falamos bastante, está na Bíblia. Deus mandou tirar o povo hebreu do sangue. Passe na porta. É a pilha? É que eu falo demais. Obrigado. Glória a Deus. Só que eu gosto de um outro exemplo.
Deus disse a Josué: vai lá, Josué, toma Jericó. Ele mandou espia. Chegou lá, pegou uma mulher sem mérito. E essa mulher, uma meretriz chamada Raabe, a qual está na galeria da fé de Hebreus 11. Jó não está na galeria da fé, a Raabe está. Eles falaram: quando vier a destruição, coloque só um fiozinho de escarlata, um pano vermelho na tua casa, e ela não será destruída. Aquilo simbolizava o sangue de Jesus. Hoje nós não temos nada simbólico, nós temos o sangue puro, inocente, que fala melhor do que o sangue de Abel sobre a minha vida. Nenhum destruidor poderá tocar em você se o sangue estiver lá. A minha mulher teve problema, mas não ficou assim, está andando, está cantando, está bem, está curada. Do jeito que aquela maldição veio, ela voltou por o quinto dos infernos, pelos 7 caminhos. Ele virá por um caminho, mas voltará por 7, porque vai encontrar você resistindo firme na fé, vindo à igreja, praticando as obras da fé, vindo na quinta, vindo na terça, vindo no domingo, se posicionando em ler a sua Bíblia na sua casa, orando, jejuando, dizendo: a minha casa está coberta. Se Raabe foi coberto e a destruição não chegou lá, o teu filho desviado vai estar coberto. Temos que aplicar as armas espirituais. É pessoa que na hora da dificuldade corre só para o baixo da carne. Vamos lá, eu já vou terminar, já passou não. Corre para o braço da carne, e depois que não dá nada certo, ele diz: agora é só Deus. Aleluia, obrigado. Nessa noite eu quero que você se posicione. A Bíblia diz em Hebreus 12, 24, que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça. Ele era justo, o irmão matou. E o sangue de Jesus, o que ele clama? Misericórdia, graça, perdão, salvação. A ira de Deus não cairá sobre você. Você foi lavado, você foi justificado, você foi redimido pelo sangue. Se Deus é por nós, porque o sangue fala por mim. Estou coberto no sangue diariamente. Todo dia nas minhas orações eu oro pela minha família, eu digo: o sangue de Jesus sobre. A igreja tinha esse costume, pastor, nós se convertemos, tudo era o sangue de Jesus, passava era o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Deixa eu lhe contar um testemunho rapidinho, e vou lhe dar a oportunidade de você ser lavado no sangue de Jesus, porque se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você é um pecador. Você está perdido, não pelas suas obras, pelaquilo que você é, por rejeitar o sangue. Um jovem que nunca havia cometido nada de errado, em 1882, estava jogando, começou a brigar com o parceiro, a discutir, perdeu a cabeça e matou. Nos Estados Unidos isso é verídico. Ele foi preso, sentenciado à forca. E toda aquela cidade disse: ele nunca fez nada de mal. Ele perdeu a cabeça, com a cabeça quente, escreveram ao governador pedindo que ele fosse condenado, fosse preso, mas não fosse morto. E o governador disse: toda a cidade fala pedindo a misericórdia por esse rapaz, eu darei misericórdia. Só que ele se vestiu de clérigo. Ele pegou uma Bíblia e ele pegou a carta, colocou no bolso e disse: eu vou entregar a ele, ele vai ser condenado, mas não será morto. E ele foi até a cadeia com uma Bíblia, vestido de clérigo. E quando ele chegou lá, aquele rapaz disse: saia daqui, eu não quero religião, eu não preciso de Deus nessa hora, eu estou condenado à forca, eu vou morrer, saia daqui. Já é o 7º que vem hoje, saia.
E o governador virou as costas e disse: não, você não, deixa eu lhe dizer algo, eu tenho uma coisa para te dar, não quero nada que vem de você. Ele virou as costas e foi embora. O carcereiro chegou e disse: o governador te entregou a carta, você agora não será mais condenado à forca? Ele disse: não, que governador? Disse: aquele homem que acabou de sair daqui é o governador. Ele disse: não fale isso, eu pensei que ele fosse um religioso. Ele escreveu uma carta ao governador e disse: por favor, me perdoe. O governador escreveu, pegou a carta dele e escreveu atrás: não me interesso mais pelo seu caso. Chegaram a ele e disse: você tem um desejo, o último pedido que você tem que fazer. Ele disse: eu quero fazer um discurso antes da minha morte. E antes de ser colocado na forca, fez um palanque, e ele disse: eu quero que toda essa cidade saiba que eu não estou sendo morto hoje por causa do crime que eu cometi. Eu estou morrendo hoje porque eu não recebi o perdão que foi me dado. O perdão me foi enviado, mas eu não queria que viesse daquela forma. Eu queria do meu jeito. Eu estou indo à forca porque eu rejeitei o perdão. Deixa eu lhe dizer algo: não serão as tuas obras, você que não aceitou a Cristo ainda, que te enviarão ao inferno. É você rejeitar o perdão de Deus, que é através do sangue, não é do teu jeito, não é através da tua religião. Se religião pode salvar, Jesus Cristo não teria vindo ao mundo. Se qualquer outra pessoa pode salvar, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Eu te darei nesse momento a oportunidade de você ser lavado no sangue que pode perdoar os teus pecados e te fazer uma nova criatura, te fazer um filho de Deus, apagar o teu passado. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu vou te dar a oportunidade, a você na galeria, toda essa igreja, toda a nave da igreja, entregar a sua vida a Jesus Cristo, recebendo o perdão de Deus. Jesus é o perdão de Deus, não a religião evangélica, não o hinduísmo, não o budismo. Jesus, o seu nome é o Salvador. O que eu preciso fazer, missionário? A Bíblia diz em Romanos 10:13: e será que todo aquele que evocar o nome do Senhor será salvo. A única coisa que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos como um sinal de que você quer receber a Cristo como seu único Salvador e entregar a sua vida a Ele. Eu quero dar a minha Cristo nessa noite. Eu quero recebê-lo como meu Salvador. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu nasci de homem, o sangue que está correndo em minhas veias, o meu DNA é de pecador. Mas o Salvador está aqui. E Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Se você quer receber a Cristo como seu Salvador, me dê um sinal, levante uma de suas mãos o mais alto que você puder. Levante uma de suas mãos e diga: eu quero receber a Cristo nesse momento. Quero entregar a minha vida e ter os meus pecados perdoados. Levante uma de suas mãos. Amém. Olhem para mim. Nós somos justificados, lavados, santificados pelo sangue de Jesus. Deixa eu lhe dizer algo muito forte. Eu já passei o meu tempo, já vou passar ao pastor. Deus não tem filho pecador. Esse livro diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2: aos santificados que estão na cidade de Coríntios, chamados para ser santos, os quais creem no seu nome. A igreja de Corinto é a pior igreja. No capítulo 3 Paulo diz: é carnal. No capítulo 5 ele diz que é a igreja que cometia pecado que nem o mundo cometia. Mas Paulo os chamou de santos. Sabe por quê? Preste muita atenção. Esta Bíblia, se eu der a ela a rainha da Inglaterra,
Ela é uma Bíblia normal, R$30. Mas ela se tornará uma real, uma Bíblia da coroa. Ela entrará para a história, não por causa do que ela é, mas para quem ela pertence. Toda pessoa que recebeu a Cristo foi santificado, justificado, purificado, se tornou realeza na terra, corpo de Cristo, santo, não pelas minhas obras, pelo sangue de Jesus. Foi um prazer poder servir a Deus, servindo a vocês. Enfrente a sua batalha com o poder do sangue de Jesus. Aplique o sangue de Jesus sobre a tua casa, aplique o sangue de Jesus sobre os teus filhos, aplique o sangue de Jesus sobre as doenças, pois Ele tem poder. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.